Para que todo esse processo funcione, para que seja possível aplicar essas ferramentas, é necessário que se entenda que a informação é a base fundamental para que seja elaborada uma reivindicação. Partindo da gestão do escopo, é necessário registrar qualquer ocorrência que esteja em desacordo com as previsões contratuais, de forma a fornecer subsídio para uma reivindicação. Com isso, nós chegamos ao que o tema da nossa palestra trata. Nós chegamos, né, ao ponto-chave, né, do item que queremos abordar e desenvolver com vocês, que são os registros. Ou seja, até o momento nós trouxemos todo um contexto da execução de contratos, todo um contexto de ferramentas de gestão de projetos, né, da administração contratual, da aplicação disso, da necessidade, das formas, dos meios. Então agora nós vamos tratar de um dos elementos que é chave para que tudo isso aconteça, que são os registros, tá certo? Bom, para a obtenção de registros efetivos, né, o que é isso? Registros que realmente sejam relevantes e possam ser utilizados, é necessário que o gestor e sua equipe tenham um pleno conhecimento do contrato, para poder exercer todos os direitos previstos no mesmo. Se tem um determinado empreendimento, como nós dissemos no início, né, estou executando uma obra que não tem contrato. Bom, pode até não ter um contrato formal, um contrato escrito, registrado, mas com certeza vai existir uma série de premissas, uma série de situações pré-definidas entre as partes, né, que delinearam um cenário para que aquilo acontecesse. E de uma forma ou de outra, né, esses elementos, essas informações, eles têm que ser resguardados e ter um histórico para poder ser utilizado, tá certo? O domínio desse conteúdo contratual, dessas premissas, é muito importante, pois várias cláusulas ou vários itens que foram acordados podem gerar dúvidas de interpretação, podem ter sido entendidos por uma parte de uma forma, pela outra de outra, né? E isso pode prejudicar o exercício do direito, principalmente considerando os seguintes itens, tá certo? Ou seja, vamos abordar aqui os itens que são aí relevantes dentro dessa relação, né? Que em determinadas situações traz o conteúdo contratual ou traz as bases de uma negociação que foi definida para execução de um determinado empreendimento. Quais são, né? O objeto e o escopo do contrato, ou seja, o que eu vou fazer, né? O que foi definido, o que foi combinado, né? O prazo contratual, né? Ou seja, isso que foi definido, combinado, vai ser feito em quanto tempo? Quanto que foi prevista a entrega disso? O preço, né? O custo, o orçamento, as condições de pagamento que foram ali acordadas, né? E negociadas e fazem parte desse conjunto de documentos para o início da execução e condução do empreendimento, as obrigações e responsabilidades de cada uma das partes, como já dissemos aqui, contratante, contratado, né? Cada uma tem seu papel, cada uma tem sua responsabilidade, tem sua atribuição, né? As obrigações de cada parte, também contratante, contratado, ou seja, ela tem responsabilidades e tem obrigações. Tá? E como que foi definido, né, a condução da comunicação e as vias de contato, né? Ou seja, quem representa cada uma das partes dentro do transcorrer do dia a dia, quem é responsável, quem tem alçada de decisão, tá certo? Para poder estar discutindo, para poder estar tratando, né? Discutindo não no contexto de um embate, mas num contexto de buscar caminhos, né? De desenvolver tratativas para se dirimir dúvidas e para conseguir evitar que ocorram situações, né? De desentendimento, desavenças que podem trazer aí necessidades de negociações, né? Ou que na frustração dessas trazer perda, dano para uma das partes. Os dois perdem, contratante e contratados, tá certo? Bom, uma vez de posse desse domínio, né, uma vez conhecendo, né,
todas as situações que envolvem o que está sendo executado, né, nós passamos, né, a ter a condição de entender cada, né, o papel de cada parte na execução do dia a dia ali das atividades e, a partir disso, né, poder executar, né, gerar registros confiáveis, registros robustos, né, registros que vão contribuir para que a relação contratual aconteça da melhor forma, tá certo? Bom, o registro de eventos ou ocorrências está diretamente ligado à comunicação do projeto, à troca, né, diária ali de informações entre as partes. Pois, pensando nisso daí como processo, né, que nós trouxemos ali a partir da metodologia do PMI, né, as saídas desses processos devem retratar todos os acontecimentos que possam interferir no desempenho e no desenvolvimento do contrato, tá certo? A intenção agora aqui é trazer para vocês algumas ocorrências, né, que são cotidianas aí na execução das atividades de obra civil, na execução e condução de contratos, para a partir delas se entender, né, e verificar a forma como são feitos os registros, tá certo? Bom, a primeira ocorrência que nós vamos trazer está relacionada ao atraso na emissão de uma ordem de serviço. Qual o cenário disso, né? Nós precisamos trazer para o nosso contexto aqui o seguinte: nós estamos tratando de execução de obras. A execução de obras requer recursos, né? Requer pessoas, equipamentos, materiais, né? Você só é possível iniciar a execução de uma obra à medida que você tem esses elementos. Para isso, você mobiliza, né? Ou seja, todo cronograma de execução tem ali como atividade inicial a mobilização, que acontece justamente depois do que nós trouxemos anteriormente aqui, que é o contrato. Uma vez definido, combinado, contratado, tratado, né, você vai preparar o início, né, o gestor, a equipe, a empresa, o início da execução de um empreendimento, ele vai passar obrigatoriamente pela mobilização de recursos. Muitas das vezes, dada a condição de um cenário executivo, né, por razões diversas, pode acontecer a mobilização de recursos e não ocorrer a liberação para o início das atividades. Essa é uma situação que vai trazer dano, que vai trazer perda, porque uma vez mobilizado o recurso, os custos já começam a serem corridos. E se você tem custos sem uma contrapartida de receita, você já está saindo das premissas, né? O gestor já está saindo das premissas iniciais, né, que vão permitir o resultado desse contrato. Então, o atraso na emissão de uma ordem de serviço traz uma série de danos, tá certo? Ou seja, o atraso injustificado para o início da obra, serviço ou fornecimento gera um reflexo negativo no planejamento, sendo necessário o registro da extensão do prazo e os impactos nos recursos e custos em função disso. Ou seja, estava previsto iniciar numa determinada data, isso não aconteceu. Postergou. Eu fiquei com o recurso mobilizado e perdi parte do prazo para execução. Se eu não fizer um registro adequado de tudo isso, tá certo? Eu, no momento futuro, no momento seguinte a esse impacto, não vou ter como tratar isso junto com o meu contratante, tá certo? E se o contratante, por sua vez, não faz uma tratativa adequada disso, permitindo uma mobilização sem estar enxergando a possibilidade do início da atividade, ele também deixou de fazer um registro adequado de informar o executor: não mobilize, que eu não estou emitindo a ordem de serviço, não posso emitir a ordem de serviço. E com isso, perde, né, a condição de evitar um dano. E, naturalmente, a partir daí nasce uma reivindicação, tá certo? Então, dentro de ocorrências que necessitam de registro adequado,
o atraso na emissão da ordem de serviço é uma delas, ok? Bom, dando sequência, vamos tratar aqui de uma outra ocorrência, que seria o atraso na entrega e aprovação dos projetos. Vocês podem verificar que nós estamos aqui numa sequência executiva: contrato, mobilização, ordem de serviço. Pronto, está tudo em condição de começar, mas eu tenho o projeto foi entregue na hora certa, o projeto que eu tenho está aprovado, está adequado, está certo? Sem os projetos não é possível avançar com as atividades, sendo necessário o registro da extensão de prazo e os impactos nos recursos e no custo na mesma proporção que isso acontecer, tá ok? Ou seja, não tenho projeto, não posso executar. Estou com os recursos mobilizados, apesar de eu ter a ordem de serviço, apesar de estar autorizado o início da obra, eu não tenho o elemento principal, que é o desenho aprovado, para que eu dê continuidade na execução dos serviços. Então, outra ocorrência que precisa de um registro adequado, né, para se buscar uma equiparação dos danos que ela pode trazer na execução do contrato. Ok? Bom, vamos lá, vamos dando sequência, tá certo? Outro ponto: mudanças ou deficiências nas especificações técnicas, tá certo? Bom, uma vez, né, que está definida a execução de um determinado empreendimento, né, a construção de uma determinada obra, ela foi pautada, né, nas especificações que definiram como aquilo ia acontecer, como aquilo deve ser construído. Se existe uma mudança nisso, né, isso pode trazer uma série de reflexos, tá certo? E que podem ser de alteração de projeto, que pode ser de alteração de quantitativo, que pode ser de modificação de método construtivo, tá? Ou que são situações que vão estar em desacordo em relação à originalmente prevista, ok? Bom, isso também requer o registro adequado, né, relativo aos recursos necessários para realizar essas mudanças, para realizar esses trabalhos e os impactos gerados. Muitas vezes podem acontecer dessas mudanças a ocorrerem em relação a atividades, inclusive já executadas, o que vai gerar, na verdade, um retrabalho, né? Vai gerar a necessidade muitas vezes, de se desfazer alguma coisa que já está executada, né? Para poder se implementar essa mudança que está sendo solicitada a partir da alteração da especificação técnica. Ok? Então vamos avançando, né? Vamos verificar então uma outra ocorrência que é passível e que necessita de registros adequados. Seria atraso na liberação de áreas, tá certo? Isso pode acontecer desde o início ou ao longo da execução das atividades. Por exemplo, eu vou implantar meu canteiro de obra, mas não tem a área do canteiro liberada. Eu tenho que registrar isso. Sem canteiro eu não faço obra. Uma situação que ocorre aí ao longo da execução das atividades. Eu estou avançando com a programação definida no cronograma. Para isso eu preciso de uma determinada frente de serviço liberada, ou eu tenho uma interface com uma outra construtora, uma interface com algum elemento aí público, né? Situações dessa natureza. E isso não acontece, minha frente de serviço não está liberada, eu também fico impedido de continuar com as minhas atividades, tá certo? Muitas vezes também essa liberação diária, né, ou essa condição de poder avançar com a atividade, esbarra em poder chegar no local onde eu vou executar a obra. Uma vez que eu tenho a necessidade, a empresa tem a necessidade de utilizar acessos, né, que não estão dentro do seu escopo a execução dos mesmos, e esses acessos não estão em condição, eles não estão bem conservados, ou muitas vezes até não existem. E com isso a gente não consegue chegar no local de execução da obra, gerando aí o atraso e a necessidade de implementação de outras atividades. Isso também, sem dúvida, é fundamental a execução do registro em relação a uma situação dessa, para que seja possível, né, se negociar os reflexos disso tudo. Continuando,
Um outro ponto são as condições físicas adversas ou obstruções que acontecem à execução das atividades. É necessário o registro dessas situações de forma que fique bem claro e definido os motivos pelos quais elas estão acontecendo. A interrupção dos serviços ou atrasos devido à realização de inspeções ou alguma intervenção por parte do cliente, né, por parte do contratante, também é uma ocorrência relevante que merece registro, uma vez que a contratada deve notificar, indiferentemente de haver ou não impacto no desempenho, destacando os detalhes da ocorrência e os possíveis impactos no desempenho do contrato, tá certo? Todas essas situações podem levar a reflexo de custo, prazo, alteração, né, de rotinas, que vão, de uma maneira ou de outra, trazer alguma consequência para a execução. Então, nesse caso, também a importância do registro é fundamental. Seguindo, tem um ponto que é muito relevante e que acontece, infelizmente, até com uma certa frequência, que são interrupções ou atrasos nos pagamentos, tá certo? Você executa, a empresa executa o empreendimento, né? Faz a medição, tem sua medição aprovada, né? Ou em alguns casos acontece até alguns atrasos no processo de aprovação da medição, né? Levando aí uma postergação da autorização da emissão de uma cobrança, de uma nota fiscal, e muitas vezes isso acontece, né? Essa nota é emitida e tem um prazo convencionado, né? Geralmente, contratualmente, para o pagamento dessa fatura, e isso não ocorre, né? Começa a incorrer em atrasos de pagamento. Isso traz um reflexo, né, imediato também em relação à condição de execução da obra dentro do previsto, porque sem a contrapartida, né, para os recursos que foram aplicados, a empresa passa a ter dificuldade de cumprir, né, a sequência da execução das atividades. Ela precisa, né, de manter seus recursos, precisa de adquirir seus insumos, e uma vez que ela está sem a contrapartida financeira, ela tem problemas em relação a isso. Né? E à medida que os registros são feitos adequadamente, né, em relação a essa situação, é possível, né, definir o impacto no resultado das atividades em função do descumprimento, né, do pagamento, dos pagamentos que são devidos, tá certo? Assim, considerando todos os cenários, né, de possíveis impactos, esse tem um reflexo direto no desequilíbrio econômico e financeiro do contrato, tá certo? Porque toda vez que se preconiza a execução de uma determinada atividade, tem um fluxo que foi previsto para ela, e se esse fluxo, num fluxo financeiro, né, econômico-financeiro, se esse fluxo passa a não ter sua regularidade, a consequência é um desequilíbrio econômico-financeiro. E para fechar essa sequência aí de possíveis ocorrências, né, existem também os eventos caracterizados como força maior, né, ou fato superveniente, né, que constam em alguns contratos, né, que são situações que podem acontecer que nenhuma das partes, né, aventou para a ocorrência delas, né, quando da consagração aí do contrato, quando da realização aí da combinação de execução, né, mas que podem vir a acontecer por ordem natural, por ordem pública, né, por ordem ou desordem, né, dessas condições, onde também é importante que sejam feitos os registros, que sejam informados, né, o mais rápido possível aí as partes, né, em relação a essa ocorrência, como uma forma aí de demonstrar a ausência de culpa, né, a ausência de responsabilidade, num caso desse, né, num caso fortuito, né, de forma que as prerrogativas fiquem claras, né, no sentido de se promover a busca por uma solução dessa situação gerada por esses fatos, tá certo? Bom, elencamos aí uma relação, né, de possíveis ocorrências, né, as consequências delas, né, e a necessidade do registro para que as coisas evoluam, né, dentro da forma de se evitar impactos na execução do contrato. Em relação aos registros ainda, é importante salientar, né, e observar que o registro deve ser feito em tempo hábil, né, para não ocorrer o risco da situação cair no esquecimento, né, passado o tempo, passada a hora, né, perder o time adequado de se fazer o registro.
pois quanto mais tempo se demora em registrar, mais difícil fica a comprovação. Muitas vezes perde-se os elementos do registro, perde-se as evidências, né, que são necessárias para a credibilidade do registro. Essa questão da evidência também é fundamental em todos os pontos que nós colocamos, né? Sempre ter ali o documento que se junta ao registro, muitas vezes fotos, né? Um relatório fotográfico, muitas vezes projetos, revisões de projeto, né? Planilhas, acompanhamentos, tudo que se puder agrupar ao registro, agregando, né, evidências que levem à robustez do registro é fundamental. E isso tem que ser feito na hora, né? Na sequência da ocorrência dos fatos. É importante não deixar de se fazer um registro, né, colocando que isso vai ser feito posteriormente, no momento mais adequado e etc. Não, o caminho não é esse. O importante é o registro ocorrer no calor da situação, né, e na medida que ela está se desenrolando, tá certo? Esse é um ponto importante também. Com isso a gente busca dar uma passada sobre essa questão, né, da importância dos registros, dos tipos do registro, para que com isso seja possível nós avançarmos aí na forma como esses registros vão ser tratados, como eles vão ser utilizados pela gestão, pela administração contratual. Ok?